Fala galera, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente tem uma entrevista aqui hoje com a Leslie Headland. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu, né? Aquela história toda do Plagueis. O que o Plagueis tá fazendo ali, o que ele vai fazer, né? O que os Sith estão fazendo e planejando nessa era. É o que ela vai falar aqui pra gente. Sempre há dois. Os fãs de Star Wars foram presenteados com muitas coisas ao longo do episódio 8 do Acolyte. Mas entre eles estavam duas participações especiais de personagens de figuras lendárias da tradição de Star Wars. A gente tem, né, no final, o reconhecível Mestre Yoda, que viveu o suficiente para ver a República no seu auge até a sua queda. Mas o Acólito, ele também alcança o equilíbrio na força, eu duvido muito, ao incluir um verdadeiro vislumbre, se você conhece, de um lendário Lorde do Sith também. Plagueis, disse a Leslie Headland, ele sempre esteve em todos os finais de todas as versões. Todas as versões do roteiro, Plagueis estava lá, ele era o centro. Afinal de contas, é uma série do Sith, né? É o que eles falaram. Darth Plagueis o Sábio é um Lord Sith referenciado mais notavelmente no episódio 3, A Vingança do Sith, né? A gente tem a cena da ópera lá, que o Palpatine fala pro Anakin quem que era o mestre dele. Em The Acolyte, ele aparece cerca de 12 minutos no episódio 8, com uma figura sinistra espreitando entre as rochas, enquanto a Osha e o Estranho partem para encontrar a sua irmã May, que está tentando matar o seu antigo mestre Soul. Mas a presença de Plagueis, ela ecoa por toda a mitologia mais ampla de Star Wars e seu universo expandido de romances, histórias em quadrinhos e conexões com videogames. O romance de 2012 do James Luceno Darth Plagueis tratava de sua busca implacável para alcançar a imortalidade. Frequentemente aqui no canal, muita gente me pergunta: Thiago, como é que eu começo a ler Star Wars? Qual que é o livro inicial, né? O quadrinho inicial? Quadrinho é uma outra conversa, né? Mas livro de Star Wars. Para você começar a ler livro de Star Wars, se você nunca leu nada na sua vida, só tem dois. Só tem duas formas de você começar. A romantização da Vingança do Sith do Matthew Stover e o Darth Plagueis do James Luceno. É só isso que você precisa. Os melhores dois livros pra você começar a ler Star Wars agora. Agora. Headland disse que ela estava esperando por muitos anos pro Darth Plagueis aparecer em Star Wars. E ela, de fato, conseguiu ser a mudança que ela queria ver no mundo. Mas refinar a aparição de Plagueis em The Acolyte acabou sendo tão difícil quanto é rastrear um Sith. Havia uma versão em que ele era o botão final, a parte final ali do episódio, disse a Headland. Mas ter a figura sinistra como a última coisa que a gente vê nunca pareceu muito certo. Você quer sentir o triunfo de Osha, você quer senti-la unindo as suas forças com o Estranho. Plagueis entrou naquele momento. Muita gente me pergunta: Tiago, o que você pensou a primeira vez quando você viu Plagueis lá? Eu vi duas coisas. Primeiro, o CGI dele foi bem feito. Eu tava com muito medo dele ser de outra espécie, ou ficar feio, alguma coisa assim, mas ele ficou bem feito. Isso daí não tem como negar. E em segunda coisa que eu pensei: por que ele tá no meio do episódio? Por que ele não foi pro final do episódio? Afinal de contas, né, a série é do quê? É sobre o Sith. Ela vai explicar aqui um pouquinho mais, eu já li esse artigo aqui, tá? Ela não queria passar uma impressão de ser sombria demais a série. Só que esse é o objetivo principal da série, é pra ser uma série do Sith. Ele tinha que ter sido no final. Escolher centralizar as batidas emocionais focadas nos personagens é sempre um impulso admirável. Mas é igualmente impressionante que Headland tenha decidido encontrar uma batida no início do episódio em que a espionagem de Plagueis não distrairia da catarse do final de Osha, em vez de um microfone pós-crédito do estilo da série do Mandaloriano. Esse estilo da série do Mandaloriano, estilo Marvel, né? Você faz o filme ou a série, e no finalzinho você coloca um extra lá. É um estilo que funciona. Já foi comprovado que funciona. Plagueis no final seria muito melhor do que um Plagueis no meio da série aí, como a gente viu. Muito melhor, essa é a minha opinião. Eu estava bem em ter a participação especial tão cedo, se isso significasse que eu poderia encerrar esses personagens de uma forma em que sua cena final não fosse uma sensação de "e ele está puxando as cordas o tempo todo", disse Headland. Essa sensação de que ele está puxando as cordas o tempo todo, tecendo as teias no fundo, né, desde o início, é exatamente o que o final dessa série precisava para ter salvado ela. É o Plagueis, desde o início, não a idiotice do Kimir, não a idiotice do Jedi, a Osha e a May, mas sim o Plagueis, desde o início, né, manipulando tudo isso. Tudo que aconteceu, por mais idiota que fosse, não foi um acidente. Porque no fundo disso tudo, lá no final, lá no centro daquilo, né, tecendo a teia, mexendo, manipulando as marionetes, era o Plagueis, né? Era tudo um plano do Sith. Esse daí teria sido a forma perfeita de você salvar essa série. Plagueis observa a Osha e o Estranho enquanto sua nave se dirigia pelo planeta desconhecido, que embora pareçam semelhantes, não foi filmado na mesma ilha irlandesa dos últimos Jedi, que era o Ahch-To. De acordo com a Headland, o Acólito foi filmado em Madeira,
O alienígena horrível, quase todo envolto em sombras, exceto pelos seus olhos laranjas ardentes, precisava causar impacto, tanto para os editores da Wikipédia, quanto para os não iniciados. O que a Wikipédia tem a ver com Star Wars? Você vê que só da pessoa nomear a Wikipédia, você vê que ela já não é uma pessoa tão especialista, né? Se você não é um profissional de Star Wars, tudo bem, eu já tive minha fase, já li demais na Wikipédia, não tem problema. Às vezes você não é tão interessado a ponto de ler livros ou quadrinhos, não tem problema. Mas para uma pessoa como eu, que faz conteúdo de Star Wars, né, ou ela, a Leslie Headland, que é uma diretora de uma série de Star Wars, a Wikipédia não pode ser sua base. Né? Só dela tá nomeando a Wikipédia aqui, dá pra você ver que ela é uma pessoa que deve pegar atalhos, não deve ler os livros, não deve ler muitos quadrinhos. Ela vai lá ler a Wikipédia e acha que aquela informação lá tá completamente correta, o que não é real. No final das contas, até mesmo a Wikipédia de Star Wars é, no final das contas, uma Wikipédia. E a gente sabe, né, a Wikipédia não serve tanto de base assim. A gente tem que, especialmente uma diretora, né, tem que aprofundar mais no material. Se você não sabe quem ele é simplesmente uma presença sinistra que promete que o estranho não foi completamente franco com a Osha e que mais forças estão dispostas contra ela do que ela consegue perceber. Mas se você sabe, bem, sua aparição dá ao final da temporada um grande golpe de ironia dramática. Mesmo que a Osha e o estranho estejam ali, meio que olhando para o pôr do sol, prontos para conquistar o mundo. Ai, a tragédia é que nós sabemos que eles não fazem isso. Sabemos que só podem ter dois, sabemos que Plagueis está lá, sabemos que esses dois estão condenados de alguma forma. Isso não é uma tragédia, né? Esse é o lado positivo. A gente sabe que eles não aparecem nas prequels, a gente sabe que... Quer dizer, a gente não sabe, né? Se os dois lá estão no início da carreira do Palpatine, eu espero que não. Pelo menos nas prequels eles não estão. A gente sabe que eles vão morrer, né? Essa é a vantagem. Essa não é a tragédia. Então, para mim, é uma tragédia agridoce esse final agorento. Mas isso é porque eu sei sobre a linhagem do Sith e todas essas outras coisas. Enquanto eu acho que um subconjunto diferente do público pode ficar tipo, eles são casados, disse a Headland. Ela fala isso, né, que ela conhece a linhagem do Sith como se fosse algo tão difícil, né, de saber. Pesquisa aí no Google, regra de 2, a lista de Sith, terceira imagem, a gente já tem aqui a linhagem do Sith. Não precisa ser um especialista, né? Darth Bane, Zana, Cognos, Vectivus, Gravid, Gian, Ramage, Tenebras, Venomous, e o resto a gente sabe, né? Então, saber sobre a linhagem do Sith não é grande coisa, qualquer um pode saber disso. Serão necessárias mais histórias de Star Wars ambientadas no período da Alta República para que aprendamos até que ponto a Osha e o Estranho influenciam, mitigam e ou contribuem para a ascensão de Darth Plagueis. Para Headland e a sua equipe criativa, queriam infundi-lo com uma sensação de horror gracioso e deixar claro que, mesmo à primeira vista, este é um monstro que quer coisas. Como assim, cara? Até que ponto a Osha e o Estranho influenciam, mitigam e ou contribuem para a ascensão de Plagueis? Por que eles precisam ser qualquer uma dessas coisas? Esses dois personagens na ascensão do Plagueis são completamente descartáveis. Agora, pelo que a gente tá vendo aqui, né, se ela fizer temporada 2 ou 3, isso aqui é importante pra quem tá querendo a temporada 2 do Acólito. A gente vai ver exatamente isso daqui. A gente não vai ter uma temporada do Plagueis. Temporada 2 não vai ser sobre o Plagueis. Vai ser sobre como a Osha e o Estranho influenciaram o Plagueis. Esse daqui é o pior. Obviamente, a espécie foi determinada, se não pelo canon de Star Wars, então pelos Legends. Definitivamente pelo canon de cabeça para todos. Isso daqui é interessante que ela fala, né? Eu sempre falo para vocês. O canon, ele tá na sua mente. Você faz o seu próprio canon. Quando estávamos projetando e falando sobre a sua aparência, era muito Crimson Peak do Guillermo del Toro. Mas era importante, na fiscalidade da figura e também no bloqueio da cena, criar a sensação de que Plagueis e o Sith não são vilões poderosos, visualmente imponentes e vestidos com armaduras que às vezes associamos ao Sith. Eles não estão comandando a Primeira Ordem. Eles não estão comandando o Império. Eles não são chanceleres do Senado. Eles estão se escondendo. Eles são os bundões, né? Disse a Headland. Os Sith nessa época estão lutando pela sobrevivência. E como o Acólito deixa bem claro, quando você está lutando pela sobrevivência, não existe uma luta justa. Você vê que ela realmente não conhece sobre o Sith dessa época, né? O Sith, ela diz que os Sith estão lutando pela sobrevivência. Muito pelo contrário. Os Sith, eles estão propositalmente na linhagem da regra de 2. O Darth Bane iniciou propositalmente a regra de 2. Não é porque tem só 2 Sith
que eles estão, morrendo de medo, vamos ser eliminados, vamos morrer, a gente precisa sobreviver. Não é por causa da regra de 2 que eles estão em apuros, muito pelo contrário. Os caras têm empresas gigantescas na orla exterior, dentro da República, eles estão fazendo alianças políticas e econômicas diariamente. O Sith aqui, se eles estão fazendo alguma coisa nessa época, é florescendo. Eles estão aqui no auge do poder, no acúmulo de quase 1000 anos da regra de 2, quase 1000 anos de sabedoria acumulada. Eles não estão tentando sobreviver. Eles aqui estão simplesmente acumulando mais poder. Eles estão crescendo aqui a um nível que, eventualmente, né, quando chegar o Palpatine, eles vão conseguir derrubar a República. Não tem ninguém aqui tentando sobreviver. O Plagueis, essa é a minha opinião, ele não devia ter aparecido no Acólito. Ele devia ou ter sido o personagem principal no Acólito, né, o Plagueis causando alguma confusão, sei lá o quê, e o Soul tentando seguir as pistas, né, que eventualmente vai levar ele até o Plagueis, e o Plagueis ia matar ele, ou se não, no máximo, no final ali da temporada, né, ele devia ter sido o cara que basicamente eliminava todo mundo. Ou é uma dessas duas possibilidades aí, ou o cara não precisava nem aparecer. A forma que ele apareceu aqui é extremamente fraca, sem graça, eu achei sem graça. Se você gostou, massa. Opiniões, né? Eu achei sem graça. Eu já li o livro do Plagueis, eu sei o quão interessante é. Plagueis, quando lutava com alguma pessoa, aparecia em público, não sobrava um rastro, não sobrava nada, não sobrava uma pista. E o Kimir aqui é um cara completamente desastrado, né? Ele é um gigantesco perigo para o Sith. O Plagueis do livro do Plagueis, se ele tivesse visto o que o Kimir fez nessa série, ele teria eliminado o Kimir no mesmo segundo que ele pousasse aquela nave dele lá em Baldemeric. Não ia sobrar um rastro do Kimir, não teria sobrado um rastro do Jedi lá no planeta Floresta, não teria sobrado nada. Esse é o Plagueis. O Kimir, na minha opinião, não tem nenhuma razão pro Plagueis ter deixado ele vivo. Eu espero, se tiver uma segunda temporada do Acólito, o que eu mais espero aí é que no primeiro, segundo ou terceiro episódio, sei lá, tem uma espécie de pulo de tempo, a Usha tá um pouquinho mais poderosa, Kimir tá um pouquinho mais poderoso, e eles tentam, sei lá, planejam derrubar o Plagueis, tomar o lugar dele, e aí o Plagueis, ele faz exatamente o que ele adorava, ele amava fazer isso no livro dele. Se você ler, você vai ver. Ele derrota os dois, derrota a Mei e o Kimir, e utilizam eles como ratos de laboratório. Isso é o que eu queria já ver de início da segunda temporada. Obviamente a gente não vai ganhar isso, né? Como a diretora aqui já disse, eles vão ser os influenciadores, né? Eles vão ajudar ele a ser tão influente como ele era no livro dele. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, né? Mas deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acharam dessa entrevista aí? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.